informou que o Coutinho realizou exames que diagnosticaram um edema no músculo adutor da coxa direita. Adutor é sempre bem chatinho, né? Sim. Ele sofreu a lesão no jogo de volta contra o Flamengo, precisou ser substituído. O Meia já iniciou o tratamento com o departamento médico do clube, já deitou lá na coisa dele, lá hiperbárica dele, na câmara dele, no negócio dele lá? É um tratamento integral que ele vai ter que fazer, né? Muito provavelmente em 2 períodos, não só quando estiver no clube, mas também em casa. É complicado porque quem está próximo do Coutinho, as pessoas que eu converso, eles sempre falam que o Coutinho é um cara que se cobra, que se cuida, que está sempre tentando, obviamente... A impressão que passa é essa mesmo, né? assim, é um cara que fica extremamente chateado, a forma como ele saiu do jogo contra o Flamengo também você vê claramente que ele está ali nervoso, porque ele sabe que ele está devendo nesse sentido físico, e a gente já falou aqui diversas vezes, o talento do Coutinho é indiscutível, o corpo dele já não aguenta mais, o corpo dele não aguenta mais, são quase 9 meses de Vasco da Gama, tem como a gente falar assim, porque está se adaptando. Não está mais se adaptando. Infelizmente, o corpo do Coutinho não consegue mais jogar 90 minutos. E quando joga 70, 80 minutos, ele já fica prejudicado para o próximo jogo. Porque no próximo jogo o corpo dele também ainda está desgastado. Então, assim, cara, acho que o Vasco tem... Quantos anos ele está? 32, é muito novo. Muito jovem, é muito novo. Né? E eu acho que o Vasco tem que seguir. O problema é que o Vasco não tem a capacidade de elenco que o Flamengo tem. Que é, por exemplo, se a gente quiser fazer uma minutagem aqui para a Arrascaeta, se a gente quiser fazer uma minutagem aqui para o De La Cruz, o Flamengo consegue colocar jogadores que conseguem manter o nível. O Coutinho no Vasco hoje, ele tem até o Garré ali, que na minha visão deveria ser utilizado como 10, e fazer uma minutagem do Coutinho. Tem que fazer uma gestão de minutos, uma gestão de jogos, para que ele não fique sendo desgastado e para que a gente tenha o Coutinho, que sejam por 60 minutos, mas que ele esteja na ponta dos cachos, que ele esteja sendo o Coutinho que a gente conhece. Se ficar desgastando o Coutinho, claramente o corpo dele, infelizmente, não aguenta mais. E o corpo humano é muito interessante, né? A gente está falando de um extremo atleta, né? Porque ele é um extremo atleta, é um atleta de alta performance mesmo. É um jogador que faz o que o clube manda e ainda por fora e faz todo o investimento para ter a melhoria da saúde dele, que é a máquina, o corpo dele é a máquina. Mas é um jogador que chegou e desde que ele chegou ele tem 5 lesões, teve 5 lesões, né? A gente está falando de um Vasco que tem um gramado ótimo. Então, não é, às vezes acontece, joga num gramado horrível, muito buraco, pode potencializar, e não é o caso. O gramado de São Januário é um dos melhores do Brasil, é muito bom. É um cara que tem todo o suporte do Vasco, um suporte próprio mesmo de profissionais, e que encontra aí as lesões, hein, Vene Casagrande? É a individualidade biológica o nome disso. Fernandinha, se a gente estivesse falando de um atleta que estivesse sofrendo esse tipo de lesão apenas no Vasco da Gama, a gente poderia questionar a preparação, alguma coisa. Mas é um atleta que o histórico de lesão chama muita atenção. Inclusive, a gente mencionou isso aqui quando ele foi contratado pelo Vasco da Gama. Como que seria a reação Felipe Coutinho, a readaptação dele ao futebol brasileiro com esse número de lesões que ele tem na carreira? Então, é lamentar, é ter um pouco de empatia, porque estamos falando de um cara que é extremamente profissional, extremamente atleta, na essência da palavra. E, infelizmente, continua sofrendo com esse tipo de lesão. Acho que o debate agora tem que ser até outro. O custo-benefício vale para o Vasco da Gama? Tendo visto que o contrato dele é até o meio do ano. Me corrija se eu estiver errado, Pedro. Isso mesmo. É até o meio do ano. Será que vale a pena ter o Coutinho no elenco do Vasco da Gama, pelo alto custo que ele tem hoje para a diretoria vascaína? Esse tem que ser o debate daqui para frente, pelo menos na minha visão. Eu acho que saindo do Payet tem que manter o Coutinho. Não tem como abrir mão do talento do Coutinho num time do Vasco que já tem uma situação que tecnicamente não é das melhores. Você pode manter o Coutinho e, obviamente, fazer uma gestão de minutos para que ele esteja em campo. Porque saindo do Payet, você já tem um alívio muito grande na folha salarial. O que eu não concordo é com o argumento que o Coutinho é velho. Gente, o Coutinho tem 32 anos. Ele não é velho. Ele é velho, assim, idade avançada para praticar o futebol. Ele tem apenas 32 anos. E já decidimos nesse programa que 32 anos hoje em dia é jovem. Vão beber água, são 2 litros por dia no mínimo. Se o Caixinha cair, Gil-Tite ser a solução alvinegra. Hora de falar sobre o Vasco, queria contar sobre uma decisão de Lloyd Augusto que garantiu vários pontos positivos para ele. O atacante angolano tem sofrido demais com a condição física. Desde que foi contratado, ele atuou em apenas 3 partidas nos minutos finais. Foram 30 minutos contra o Flamengo, 27 contra o Nova Iguaçu e mais 36 contra o Flamengo no jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. A impressão de todo mundo é que o Lloyd Augusto chegou mal fisicamente. Isso chama atenção porque ele vinha jogando no Antalyaspor da Turquia. A grande dificuldade para ele tem sido o calor do Rio de Janeiro.
Ele admitiu para os dirigentes e para a comissão técnica do Vasco que tem sofrido demais. E aqui veio a decisão dele, que chamou muita atenção e garantiu pontos positivos. O Lloyd contratou, por opção pessoal, um preparador físico, que vai ajudá-lo a complementar as atividades no Vasco. Cruz Maltino treina de manhã, ele tem esse preparador físico que vai ajudá-lo no período da tarde ou da noite. O Vasco treina à tarde, ele vai ter um complemento de atividade em um dos outros períodos. Foi uma decisão do Lloyd Augusto que quer muito dar certo. Vale a lembrança de que em meio às negociações do Vasco com o clube turco, chegou a existir a possibilidade de não acordo. O Lloyd fez todo o esforço do mundo para virar reforço vascaíno. Ele disse que era a oportunidade da vida dele. Jogador comprado e cujo contrato só se encerra em dezembro de 2027, com a camisa do Alanyaspor. Antes da chegada ao Vasco, ele havia disputado 20 jogos com 2 gols e 4 assistências. Bora falar agora de falar sobre o Vasco e repercutir uma informação que surgiu nessa terça-feira, divulgada pelo VDG Cast, e que dá conta de que o Vasco recusou uma proposta para venda da SAF. Um fundo inglês estaria disposto a pagar 600 milhões de reais para a compra do clube, 300 milhões à vista e outros 300 milhões parcelados. Fui atrás da informação e posso assegurar que não existiu nenhuma oferta oficial para a venda da SAF do Vasco. Desde que o Pedrinho assumiu o controle da SAF via justiça, tirando a 777 do poder, não existiu qualquer oferta oficial. Foram várias as tratativas iniciais, como eles chamam de NDAs, que são conversas preliminares de investidores, de empresários, de grupos e fundos de investimento, para entender as condições do negócio. Mas nenhuma dessas conversas preliminares ainda se transformou em proposta. Pedrinho assegura que quer fazer a venda da SAF do Vasco, mas a fará. Primeiro quando tiver proposta e depois quando a oferta for boa. Precisa ser um negócio interessante do ponto de vista financeiro, com garantias de que o Vasco não será entregue ou devolvido por esse investidor e, mais do que isso, que o clube vai seguir seu rumo de títulos e representando toda a história gigante do clube. Só para completar em relação ao Vasco, contar que em relação a reforços o clube ainda busca 2 ou 3 reforços, mas não deve você, torcedor vascaíno, esperar por grandes contratações. Os maiores reforços já chegaram, atacante de velocidade para atender a um velho pedido do técnico Fábio Carille. E agora, galera, vamos por partes para que vocês possam entender tudo que envolve o noticiário do Vasco da Gama. A primeira notícia é da Itatiaia, que dá em conta que o Vasco da Gama está interessado e busca negociar com um atacante da equipe do Cruzeiro. O nome desse atacante é o argentino Lautaro Dias, jogador que chegou na equipe mineira, não teve muito êxito, ele teve vários problemas físicos. É um cara que eu acho que poderia ajudar o Vasco, sim, uma característica diferente do Pablo Verratti, um cara mais veloz, mais móvel, mas que na área também sabe definir as partidas, sabe decidir os jogos com o que demanda de um atacante, que é basicamente fazer gols. A informação da Itatiaia é a seguinte, Vasco é um dos 4 clubes interessados no atacante Lautaro Dias do Cruzeiro. Além do Vasco, Bahia, Vitória e Ceará também têm interesse no atleta, que vem tendo pouco espaço na equipe do técnico Leonardo Jardim. Inclusive, a informação que chega aqui da Itatiaia é que o Bahia tentou o empréstimo do jogador por um valor interessante, mas, a princípio, a equipe mineira, representada pelo Alexandre Matos, não aceitou essas condições. Então, a princípio, não vai ter negócio, mas o Vasco está interessado. Pode ser mais um nome, só que seria mais um estrangeiro aí. Então, o Vasco teria que dosar muito bem toda a situação envolvendo essa questão de estrangeiros. O Vasco encaminhou também o empréstimo de JP ao Avaí. JP, que é volante, vai assinar até o final da temporada com a equipe do Avaí. Então, vai ganhar rodagem, minutagem, até porque não teria muita oportunidade no Vasco nessa temporada. E aí, essas foram as notícias envolvendo a equipe do Vasco, que está se preparando, buscando recuperar os atletas, o Adson, David, Estrela, também
o Felipe Coutinho, que se machucou, para que possa estar com o elenco 100%. Lógico, o David vai demorar um pouquinho mais, porque foi a lesão de ligamento, né, no joelho. Então o David não deve fazer parte da delegação para o jogo da primeira partida, né, Vasco e Santos, pelo Campeonato Brasileiro, que será realizado em São Januário. O David deve ser mais daqui a, 2 meses, 4 meses aí, aproximadamente. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho da notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta, olha, é alcançar 50 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficar por aqui, valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!